Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento, iniciando nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Nem tudo o que o seu mestre mandar. Shang era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem pestanejar. Sim, mestre, eu ouço e obedeço, mestre. Um dia, Shang resolveu fazer uma viagem com três dos seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por 2 burrinhos e lá se foram. Nheque, nheque. Shang, já velhinho, logo sentiu sono. Tirou as sandálias e pediu aos jovens: por favor, me deixem dormir, fiquem bem quietos. Dali a pouco roncava. Na primeira curva do caminho, as sandálias dele rolaram pela estrada. Os discípulos nem se mexeram. Quando o mestre acordou, logo as procurou. Rolaram pela estrada, disseram. E vocês não pararam a carroça? Não fizeram nada? Fizemos sim, senhor. Obedecemos. Ficamos bem quietos. Ah, está bem, conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de novo, preste atenção se alguma coisa cair da carroça. Ouviram? Ouvimos e obedecemos. Shang cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, no balançar da carroça, a coberta deslizou e lá se foi. O mestre acordou com frio. Mas cadê a minha coberta? Será que... Escorregou pela estrada, confirmaram os 3. E vocês o que fizeram? Fizemos só o que o mestre mandou. Prestamos atenção. Não, esbravejou Shang. Vocês tinham de pegar a coberta de volta. Atenção, se ao dormir e alguma coisa cair da carroça, peçam para parar e ponham o que caiu de volta na carroça. Entendido? Perfeitamente. E a viagem continuou. Nheque, nheque. O mestre foi cabeceando e cochilou. Dali a pouco, os jumentos sentiram necessidade de fazer suas necessidades. Ploft, ploft, ploft. Caíram os cocozinhos pelo caminho. Os discípulos mandaram parar a carroça e com muito cuidado foram pondo os fedidos pelotinhos para dentro. Aquela agitação fez Shang acordar. Nossa, que cheirinho! Esperem, o que vocês estão fazendo? Apenas obedecendo, juraram os 3, pondo o que caiu de volta na carroça. Não, mas isso não! Ai, com aqueles cabeça dura, só mesmo com muita paciência. Está bem, vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de tudo que está na carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. Se não estiver, não peguem de volta, certo? Somos pura obediência, ó mestre. Shang escreveu a lista, que canseira, mas agora podia dormir tranquilo. E a carroça subiu uma estradinha íngreme, numa curva mais fechada. Ops! Quem é que caiu dessa vez? O mestre. Ele escorregou e se foi ribanceira abaixo. Socorro! Gritou. Venham me pegar! Graças aos céus, ele conseguiu se agarrar na raiz de um barranco. Ei, o que estão esperando? Me ajudem! Chamou. Mas os discípulos, imperturbáveis, consultaram a lista. Seu nome não está escrito aqui, explicaram. Não podemos pegá-lo, ó mestre. Não teve jeito. Shang, com muito esforço, subiu o barranco e voltou para a carroça, mas não dormiu mais. Este é um conto de Rosane Pamplona. Esse é um conto bem interessante, que ele nos mostra, né, aquela coisa que que às vezes, em algumas situações da vida, a gente encasqueta com uma coisa, a gente é inflexível, né? Disseram pra gente fazer tal coisa, né? Isso tem às vezes é até um certo desconforto. Às vezes a sociedade nos impõe algumas coisas e a gente não questiona e faz, né? A gente não tem a flexibilidade de prestar atenção naquela situação e agir de uma maneira diferente. Age cegamente conforme lhe foi dito. E o que isso pode nos trazer? Na historinha aqui, percebeu-se que o discípulo que acabou rolando, né,
ribanceira abaixo, e os rapazes continuaram ali íntegros no que for, na ordem que foi dada a eles. Então, assim, o que essa historinha nos remete? Claro, obedecer faz parte, obedecer às ordens é positivo? Claro que é, mas a gente tem que ter o discernimento. Em momentos da vida da gente, a gente não pode fazer cegamente aquilo que nos foi dito. A gente não pode seguir cegamente a frase, a ordem que nos é dada. A gente tem que colocar junto o bom senso. Né? Às vezes a gente vive a vida, vive anos a fio. Vou dar um exemplo clássico. Né? Quanta gente não está aí trabalhando, né, exercendo uma função porque o pai ou a mãe obrigou, ou porque a sociedade obrigou, ou porque, enfim, alguma situação falou, não, você tem que fazer isso porque isso é o correto. E você está vivendo aí, já arrastando essa situação há um montão de tempo, vivendo infeliz, porque te disseram que você tinha que fazer daquele jeito. Né? Se eu não fizer isso, eu vou estar sendo ingrato com o meu pai, porque eu prometi no leito de morte que eu iria casar com aquela pessoa que ele gostava tanto. Mas se de repente você de fato casou, mas se de repente o casamento não está sendo mais uma coisa positiva, construtiva, por que você tem que continuar fazendo? Mas eu prometi. Concordo, você prometeu, você fez a parte que lhe era possível, mas chega um dado momento que a gente tem que agir com bom senso. A gente tem que privar por a nossa, pelo nosso bem, né? Não só o nosso bem, como todos em nossa volta. Né? E dependendo da situação, a gente segue uma coisa a ferro e fogo e a gente acaba nos prejudicando até quem está junto com a gente às vezes. Exatamente, iniciativa é a palavra do dia, né? Ter iniciativa para com as situações da vida, não pura e simplesmente fazer aquilo que manda o script, aquilo que manda o figurino, né? Em algumas situações você tem sim que colocar a sua criatividade, você tem sim que colocar a sua personalidade, o seu tempero, né? Porque como eu sempre falo aqui toda semana, cada um tem um risquinho no dedo, não existe ninguém igual a outro no planeta, no universo. Então você tem alguma coisa que só você é capaz de realizar. Só você é capaz de realizar determinadas tarefas de determinada forma. Então, se você não colocar o teu tempero na vida, de que vai valer a vida, né? É isso que traz a evolução da gente, a gente experimentar quem nós somos, experimentar como realizar determinadas tarefas. Vão ter tarefas que não sairão perfeitas, como vão ter tarefas que sairão um primor, né? Então é o exercício, é o se colocar na situação que faz com que a gente se desenvolva, com que a gente se descubra os nossos limites, vai fazer com que a gente descubra coisas que a gente nem sabia que era capaz de fazer. Então, se a gente viver a vida explicitamente dentro do script que alguém passou pra gente, exatamente, do jeito que as pessoas determinam pra gente, a gente não vai conseguir viver a nossa vida. E aqui é uma historinha engraçada, mas que remete a essa reflexão, né? O seguir a ordem à risca. Né? Ele estava errado, os discípulos estavam errados? Não, estava sendo obediente ao mestre, mas custou quase a vida do mestre. E se ele não consegue voltar, né, subir o barranco, né, poderia ter custado a vida dele. Então a gente tem que ter o bom senso nas situações da vida, a gente tem que se questionar, né? O clássico, aquela história clássica, a mulher só é feliz se ela é casada. Será mesmo? Eu tenho que me meter num casamento, eu tenho que ficar presa numa situação porque a sociedade falou que tem que ser assim? O que você vai levar com isso? Infelicidade e sofrimento. Né? O sofrimento, a causa do sofrimento, muitas vezes está em nossas mãos. Por mais absurdo que essa frase possa parecer, mas o motivo do sofrimento muitas vezes de alguma maneira a gente colaborou para a situação, para aquela situação estar acontecendo. E se você está vivendo uma situação que não é tão legal e tão feliz para você,
É muito simples. Arregace as mangas e vá em busca de algo que seja melhor. Fuja desse script. Fuja dessa historinha, dessa receitinha de bolo que te fizeram seguir, né? Dê uma de revolucionária, né? E vá transgrida as regras. Mas transgrida as regras que lhe fazem mal. Vá em busca de realizar, né? De criar as regras, de fazer as regras que te fazem bem, que te trazem um desenvolvimento, que te tragam uma paz de espírito. Isso é uma coisa bem interessante. Por mais que a gente... E eu sempre falo, um pai e uma mãe normalmente quer o bem dos seus filhos, né? Então, se um pai e uma mãe falou, você tem que ser tal profissão, porque é melhor, porque é X, porque é Y, tenho certeza que eles estão ali querendo, dentro da visão de vida deles, eles estão querendo o melhor para você, né? A mesma coisa um amigo, um parente que vem te dar um conselho, que vem, enfim... As pessoas normalmente querem o melhor para o outro, né? Claro que toda regra é a sua exceção, mas normalmente as pessoas querem o melhor para o outro. Eu não estou dizendo para você ficar o rebelde, né? Não ouvir mais ninguém e sair que nem um louco na vida, não é isso. É pura e simplesmente a troca. Se fosse para a gente se desenvolver sozinho, a gente morava dentro de uma caverna e não precisava ter contato com outra pessoa, né? O contrato, a troca, ela é necessária para que a gente se desenvolva, para que a gente se engrandeça, porque cada um enxerga a vida de uma maneira. E quando eu falo de um assunto e você fala desse mesmo assunto, ambos vão aprender pontos de vista diferentes. Então eu não estou dizendo para que você não vire um rebelde e saia contra tudo e todos, né? Como é clássico do adolescente naquele momento que ele está desenvolvendo a sua personalidade, né? Que ele simplesmente nega tudo que ele diz, porque faz parte do desenvolvimento da personalidade do ser humano. O que eu estou querendo dizer aqui é que você possa refletir e questionar o script que lhe deram. Será que esse script, ele realmente condiz com a minha realidade hoje? Será que, tudo bem, há 10 anos atrás, o meu sonho de consumo era casar, ter filhos e ter um lar. Ou o meu sonho há 10 anos atrás era ser um grande empresário, ou era ser uma grande empresária, ou era colocar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. Ok, naquele momento era essa a sua vontade. Não necessariamente isso precisa ser a verdade da sua vida. Nós mudamos a todo instante, de tempos em tempos, e isso quem estuda biologia sabe, quem quiser ir em busca de informação pode ir. De tempos em tempos, o nosso organismo, o nosso corpo, ele se renova, né? As células, nós nascemos de um jeito, nós vamos morrer, nós nascemos uma pessoa e vamos morrer outra, porque nossas células se renovam de tempos em tempos, dependendo do órgão do nosso corpo, essa célula tem um ciclo de vida, então isso se renova. Então, partindo do princípio que a gente, né, que o nosso corpo se renova, sinal que a gente também pode se renovar. Então, se você disse em algum momento, né, meu sonho de vida é esse, ponto, e daí passaram-se X anos, né? Falei aqui 10 anos, mas sei lá, passaram-se X tempo, e você percebeu que isso para você não te faz mais o menor sentido, ou que não te traz mais uma paz de espírito, uma serenidade, então, pessoal, vamos em busca de mudar, de trazer uma mudança, de renovar, de se questionar, de se reinventar. E outra coisa, mas eu já estou com 60, 70, 80, 90 anos. Pessoal, estamos numa época fantástica. Essa historinha de que eu tenho X anos, isso já é coisa do passado. Porque hoje em dia a gente tem um monte de recurso. Então, assim, você pode reinventar a sua vida no momento que você bem entender. Claro, dependendo isso dependendo da idade em que você se encontra, dependendo do que você quer fazer, você tem que esperar um tempo, você tem que desenvolver alguma coisa, você tem que desenvolver alguma habilidade. Mas tudo é possível, né? Nunca é tarde, né? Essa coisa de já está tarde para mim, agora, né, já fiz terminei, uma frase clássica, terminou a faculdade, mas depois de 3 anos de trabalho, não era essa a profissão que eu queria. Até gostava no começo, mas tem X, Y, Z que não me fazem bem. Eu estou cansada. Mas, nossa, já fiz uma faculdade, já gastei 3 anos nessa profissão. Vou começar tudo de novo?
né? Já tenho uma profissão sedimentada, já sou conhecida no mercado, na profissão que eu faço. Mas isso não me dá mais alegria no meu peito. Eu não acordo mais de manhã para trabalhar alegre. Mas eu vou começar tudo de novo, vou fazer uma faculdade, vou fazer tudo de novo. Percebe? Às vezes a gente mesmo se coloca regras e fica sofrendo por causa dessas regras, porque a gente coloca empecilhos na própria vida da gente, né? Nesse exemplo eu mesmo sou um exemplo, eu já tenho aí os seus anos de profissão e eu estou aí começando a mudar de profissão. Você é louca, você já está tão bem estável na profissão que você está. De fato, estou estável, mas já não é mais aquela coisa que me faz... Gosto muito da área que eu trabalho, mas não do jeito que eu estou exercendo a função, né? Então, eu poderia continuar acomodada e, de fato, de vez em quando dar um pano na cabeça, mas a gente tem que se reinventar, gente. O que vale, eu não falo aqui, eu brinco que eu sou a pessoa que mais ouço a reunião, né? Porque a minha boca está falando e meu ouvido é o que está ouvindo primeiro. Eu sou a pessoa que mais ouço os conselhos aqui. Nunca é tarde para a gente começar. Dá trabalho? Claro que dá. Tudo dá trabalho na vida. Até ficar acomodado, até você ficar sentado na sala com controle remoto, chega uma hora que a tua bunda começa a doer. Tudo dá trabalho na vida. Tudo necessita, não é um trabalho. Você pode olhar com um olhar negativo, trabalho, sofrimento, como você pode olhar para tudo é produtivo, tudo te pede uma ação, uma produção, uma construção. O ser humano foi feito para ser um ser construtivo, né? Então é só você mudar o prisma. Poxa, pode ser que não dê para mim mudar de profissão agora. Mas aos finais de semana eu vou vivenciar outra coisa. Percebe? Sempre existe uma maneira. Sempre existe uma maneira de você vivenciar uma situação, de você vivenciar a sua vida de acordo com aquilo que te traz tranquilidade, paz e serenidade. Às vezes a gente não consegue tudo que a gente quer na hora que a gente quer, mas a gente consegue de uma maneira criativa adequar a situação que a gente está vivendo para que ela fique mais próxima daquilo que a gente queira, né? E também o contrário também é verdade. Já estou na situação que eu quero, mas falei tanto que eu queria isso, mas agora já não é mais. Então muda, pessoal, né? Não vamos fazer que nem a história aqui, né? Seguir a ferro e fogo aquilo que nos foi passado, aquilo que nós mesmos decretamos, porque você pode correr o risco de perder o seu mestre aqui, né? Na historinha, quase que os discípulos ficam sem mestre, porque eles estavam seguindo a ferro e fogo que foi dito para eles. Então, o ponto reflexivo dessa semana, né? Qual que é a reflexão que eu quero trazer essa semana? Que a gente possa perceber na nossa vida se não estamos levando situações ou algo que nos foi dito, ou arrastando situações que não estão mais nos fazendo bem, pura e simplesmente porque meu mestre mandou. Sabe aquela coisa? Foi me dada uma ordem e agora eu vou seguir a ferro e fogo essa ordem. Mas isso não está me fazendo mais bem. Então, pessoal, sempre existe o diálogo. Eu sempre digo isso. Eu acho que a verdade e o diálogo, eles te levam aonde você quiser. Eu acho que, né, dialogar com as pessoas e ser sincero naquilo que você diz, porque o universo ele só entende a verdade. Então, se você está de mau humor, reclamando, né, parece que vai ficando pior a situação, né? Parece que vai ficando um bololô pior a sua vida. Por quê? O que você está emanando para o universo? A vida é uma caca. O universo fala, opa, para aquele ali a vida é uma caca. Então, ele só dá a vida caca para você. Só situações para que a vida seja caca. Para aquele ali, minha vida é uma maravilha, minha vida é um fantástico. Ele fala, opa, essa daqui é a vida fantástica, então eu só vou dar a vida fantástica para ela. Então, pessoal, que a gente possa ir de uma maneira tranquila e serena refletir nas situações da nossa vida, situações que não estão mais nos trazendo, né, um bem-estar, uma serenidade, para a gente possa ir rever essas regras, rever essas sentenças, rever esses decretos que às vezes nós mesmos impomos a nós mesmos, que a gente possa aí se renovar. E se tiver bom, continua, né? Porque a gente está falando, qual que é o objetivo do nosso bate-papo? Que você consiga encontrar aí a sua receitinha de harmonia e paz no seu dia a dia. Como eu sempre digo, verdade só existe uma, a tua.
A nossa ideia aqui é trocar informações, trocar conhecimento para que cada um consiga aí, nesse bate-papo que a gente vai tendo, uma palavra ou outra, uma frase ou outra, te cai a ficha e fala, olha, eu posso tentar isso para minha vida ficar melhor. Olha, acho que desse jeito fica bom. Ah, não, acho que desse jeito eu não concordo, não, acho que eu vou fazer de outro. Mas é esse o objetivo do nosso bate-papo. Despertar esse novo olhar da vida, com o objetivo de que você encontre a sua verdade e que você possa viver em paz e tranquilidade com você mesmo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento encerrando a nossa reunião desta noite, agradecendo a presença e a participação de todos, pois sem cada um de vocês, sem a participação de cada um de vocês, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. O convite reflexivo dessa semana, que possamos perceber se estamos vivendo, seguindo regras e imposições e decretos que colocamos para nós ou que recebemos e que não nos faz mais bem. Que a gente possa aí refletir sobre essas situações com o objetivo único de perceber se não é hora de renovar a vida, né? Que a gente possa, como diz a música, complicar menos a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida bem tranquila e serena. É sempre possível. Para isso, basta com que a gente arregace as mangas e vá em busca daquilo que nos faz bem. Mas, como eu digo toda semana, que você possa realizar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, trabalhando, respeitando sempre e fazendo sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite, muito obrigada. Agradeço a participação de todos. Agradeço àqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada à participação de todos e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite.